Olha, eu confesso a vocês que não é uma questão mais de preocupação. Eu tô com muito medo. Medo mesmo. É o meu sentimento hoje. Porque é claro, nítido, assim, tá para todo mundo mostrado que o Vasco passou 290 dias sob o comando de um treinador que não deu resultados. Não conquistamos a Copa do Brasil, tivemos uma classificação pífia no Campeonato Brasileiro, livrando do rebaixamento na última rodada, um treinador que perdeu completamente o rumo. A gente precisa de um novo treinador para mudar o Vasco de nível de jogo. É claro que isso precisa para ontem. O Vasco fez uma janela, investindo, contratando jogadores que vieram aí precedidos de boa fama, de bons retrospectos. O Marino Inestrosa, por exemplo, ia pro Boca. O Vasco foi lá e tomou o Inestrosa na moral. O Saldívia, zagueiro, veio do Chile, capitão do Colo-Colo, muito por indicação do Fernando Diniz, como um zagueiro de boa saída de bola, boa técnica. A gente movimentou a economia do futebol. O Vasco foi o segundo ou terceiro time que mais investiu. Mas o meu medo maior é que isso tudo não baste. Porque eu tenho um sentimento meu, talvez seja um sentimento, eu estou chegando terça-feira para fazer 56 anos de idade. E eu sempre me reporto aqui a todos vocês, independente da idade de quem me veja, e acho que a experiência de vida é algo que precisa balizar o seu comportamento. E eu faço muito isso. Aquilo que eu já aprendi, aquilo que eu já vi, eu me completo com aquilo, para eu, de alguma maneira, ter argumentos. E eu tenho muito medo, porque eu acho que o problema do Vasco é um problema estrutural. É um problema que transcende apenas a uma mudança de técnico, a uma mudança de jogador, a boas contratações. A impressão que eu tenho é que se o Vasco anunciasse amanhã o Vinícius Júnior e o Camavinga, eles não iam jogar nada no Vasco. Se o Vasco contratar o Arthur Jorge, o Vinícius Júnior e o Camavinga, tem uma grande chance de dar errado. Eu não estou com aquele discurso, para mim, patético do Souza, porque é espiritual, não. Acho que Deus tem muito trabalho e cuida de todos nós. Eu acho que o problema do Vasco é mental, é estrutural. O Vasco se apequenou. O Vasco se diminuiu com o tempo. Ganhar do Vasco hoje é uma obrigação de quem o enfrenta. Não há mais um temor do adversário em ser derrotado pelo grande Vasco. O que o Vasco fez hoje na Vila Belmiro nada mais é do que uma cena repetida, não só no ano passado, no ano retrasado, em 2023, em 2021, em 2020, em 2019. Vai puxando aí da memória. Puxa a capivara aí para ver. Todo ano o Vasco faz atuações como a de hoje. O jogo de hoje do Vasco é um jogo que, assim, erros individuais. Quantos já não aconteceram? Vários. O cara sair jogando, perder a bola. É o Hugo Moura lá em Brasília contra o Palmeiras entregar o jogo. É o jogo com o Puerto Cabeça. Enfim, não vou ficar falando aqui porque é chovendo molhado, é se martirizar, é sofrer. Aí hoje, de novo. Porque, assim, o que eu espero minimamente de um técnico de futebol, e não vou colocar a culpa no Bruno Lazzaroni, apesar de que eu acho que ele foi mal hoje. Muito mal. Primeiro porque ele manteve o trabalho do Fernando Diniz na essência, na escalação do time, na demora para mudar e nas alterações erradas, com situações assim esdrúxulas. Você tem o Marino Inestrosa, que é um ponta direito, o Andrés Gomes, que é um ponta esquerda, o David, que é um cara forte, que entra no lugar do centroavante, e o David acaba de ponta esquerda. Enfim, aquela bagunça, aquela zona que era o Vasco do Diniz,
Ficou, e essa é uma preocupação que eu tenho também, aí já não é um medo, é uma preocupação, que eu acho que um novo treinador precisa obrigatoriamente tirar algo que está enraizado no futebol brasileiro, mas que eu não gosto no Vasco, que é esse futebol moderninho, de saída de bola. Eu tenho muita saudade de zagueiro no Vasco que zagueire, que não fique querendo sair driblando dentro da grande área, que queira ser o Ronaldinho Gaúcho, que olha para um lado e mete a bola para o outro na zaga, quer fazer o bonito. Quero dizer que eu sou foda, eu sou um zagueiro foda, então eu vou dar o passe bonito, eu vou dar o passe por dentro, eu vou dominar a bola na entrada da área, eu vou sair driblando todo mundo. Então, eu queria muito, eu tenho saudade de um tempo em que você tem um centroavante de área e você tinha pontas que chegavam no fundo e sabiam cruzar. De laterais que dominavam a bola, o meia entrava e o lateral chegava ao fundo para cruzar. De um camisa 10 que dominava a bola de fora da área e batia no gol e pifava os atacantes. De um centroavante que faz pivô, que sabe girar e quando está em mano a mano consegue ter superioridade. Eu tenho saudade. É exigir demais? Não acho. Mas parece que os treinadores se contaminaram por esse vírus dinizista, porque isso foi introduzido aqui no Brasil, vindo do Guardiola pelo Fernando Diniz. Passou a ser a mola mestra do mundo. Todo mundo quer sair jogando de trás, é bola na linha de fundo, é o Paulo Henrique que domina a bola agora no final, a bola está saindo na linha de fundo, ele quer sair driblando. Aí você pensa assim, pô, mas foi um lance só não, no primeiro tempo o Saldívia dominou uma bola na linha de fundo, na linha, do lado do gol, ele quis sair, acabou o campo para ele. Eu tô com saudade de um jogador que pega a bola, dá um bico no jogador adversário, a bola sai na linha de fundo. Alguém que raciocine um jogo mais óbvio. E não esse jogo lindo, essa coisa lúdica, que isso é enraizado com o Fernando Diniz. E no futebol brasileiro. A gente trouxe isso, a gente sempre foi copiado pelos europeus, a gente copiou isso do futebol da Europa. E aí todo mundo quer fazer isso, e nem todo mundo tem capacidade para isso. Então eu tenho saudade disso. E acho que um novo treinador que urge precisa resolver isso. Só que eu vou voltar ao meu ponto inicial. Porque eu acho que, infelizmente, eu posso estar errado e tomara que eu não esteja errado, meu Deus. Me ajude que eu não esteja errado. O Vasco é isso aí. Como eu falei domingo com o Fluminense, o Vasco é isso aí. A gente faz um pré-jogo até 10 para as 7, 5 para as 7, a gente tá aqui brincando, mas a gente tem certeza absoluta que o jogo vai ser um inferno. Porque o Vasco não, eu falei isso, eu estava nos Estados Unidos, no jogo com a Chapecoense, o Vasco da Gama não dá alegrias ao seu torcedor. E não é uma alegria efêmera de 6 jogos que fomos bem, nossa, é uma máquina, é o dinizismo, não é isso. Porque a gente passou por isso com o Ramon Dias, né? Era o Ramon Dias, era Nova Barrara, a gente vibrava, ficava feliz, o time ia. Tivemos bons momentos lá com o Rafael Paiva. Sabe? A gente tem ali momentos, o Zé Ricardo em 2017. Só que eu tenho muito medo, porque a gente vai puxando aí a fila e isso aí virou o Vasco, cara. Um time ridículo em termos de postura. Troca jogador, troca treinador, troca diretoria, troca todo mundo. O Vasco da Gama parece que vestiu a carapuça do time paçoqueiro, do time que entrega, do time que erra mais do que o normal. Sabe? É um negócio assim impressionante. É uma casca que está em volta do Vasco que faz com que a gente fique desesperado. Porque vendo o jogo de hoje, foi um dos jogos mais fáceis. Sabe o que é fácil? O Santos se joga contra qualquer time hoje na Vila Belmiro, toma um sacode de 4-5. Toma um sacode. O Vasco hoje no primeiro tempo teve 3, 4 chances de liquidar o jogo. O Santos no segundo tempo estava doido para entregar a rapadura. O que fez o Vasco? O comum Vasco, como em 2024, 23, 22. Os trapalhões, Paulo Henrique e Saldívia bateram de cabeça, bola sobre Neymar, saco, gol, acabou o jogo, cara. E aí o Bruno Lazzaroni mudou o time com 30 minutos, fez aquela salada de fruta dinizista, porque eu acho que o Diniz devia estar no ponto dele.
Devia estar no ponto. O Nuno Moreira volta para o segundo tempo, sendo nulo, absolutamente nulo. E o Vasco é, caros amigos cruzmaltinos, irmãos vascaínos, o último colocado no Campeonato Brasileiro. E isso virou o lugar comum de todos nós. A gente é piada nacional. E eu não sei se isso vai mudar. Eu tenho medo de que isso não mude. Eu hoje estava no mercado, fui no Hortifruti comprar umas frutas. Passou um rapaz, porque eu fui de manhã à praia, fui lá fazer meu funcional, botei minha camisa do Vasco, como sempre faço. Passou um senhor, bateu assim nas minhas costas. Eu olhei para ele e falou: o Vasco vai cair esse ano. E eu fiquei sem ação. Eu não consegui responder, me travou. Eu sempre tenho a resposta, eu fiquei travado. Aí ele estava indo para o caixa e eu virei e disse: olha assim, eu acho que o senhor está muito precipitado. Podia ter perguntado qual é o seu time, podia ser flamenguista, podia ser fluminense, sei lá quem for, podia estar querendo me sacanear, não acredito. Mas deu aquele tapinha, o Vasco vai cair esse ano. Porque o Vasco se tornou isso, gente. O Vasco se tornou um clube ridículo, um clube piada, por conta do seu futebol. A gente é um time que entrega, a gente é um time que contrata e os jogadores não rendem. A gente que mudou 50 técnicos em 23 anos. A gente mudou 14 técnicos em 5 anos. E é isso aí, cara. E o que que muda? A culpa é do Diniz? É. Tá aí o time jogando igual a ele. Mas a culpa é só do Diniz? Não. A culpa é do Ramon Dias, a culpa é do Carille, a culpa é do Rafael Paiva, a culpa é do Zé Ricardo, a culpa é do Jorginho, a culpa é de todo mundo. A culpa é do Campelo, a culpa é do Sal. A gente sempre tem que buscar a culpa é do Pedrinho, a gente sempre tem que buscar um vilão. Mas o vilão é o Vasco. O clube de regatas Vasco da Gama virou isso aí, cara. Esse clube que vai jogar em qualquer lugar do Brasil, vamos colocar aqui. Domingo no Maracanã. Eu vou porque eu vou a trabalho. Hoje me credenciei. Não estava com vontade de ir. Vocês têm, assim, sã consciência, certeza, porque pode acontecer. Futebol é de que o Vasco vai classificar para a final do Campeonato Carioca, porque o que eu mais ouço do torcedor do Vasco é o seguinte: olha só como é que a gente chegou, e eu não vou brigar com essa gente não, eu entendo. Pô, até preferível a gente não ir para a final, senão a gente vai passar vergonha com o Flamengo. Olha só, cara, eu vou fazer 56 anos e eu ouço isso do torcedor do Vasco, que a gente tá com vergonha de perder pro Flamengo de novo. Isso para mim é uma coisa assim surreal, cara. É a mesma coisa do cara dizer assim: cara, eu vou fazer um estrogonofe para você, mas ao invés de botar creme de leite, eu vou botar paçoca. Não, porque hoje em dia é o normal, a gente come com paçoca, não come mais com creme de leite. Então, meu irmão, vou limpar aqui. O que eu falo numa situação como essa? Ou a gente come o estrogonofe com paçoca, ou a gente vive. Porque hoje no Vasco a gente vive, a gente sobrevive. A gente vive em momentos, a gente está aí. A gente é aquele caixote que quebrou e a maré tá levando. Um dia alguém acha aquele caixote, bota umas frutas, pô, ele fica útil para alguém. Depois joga as frutas, joga de fora de novo e a gente tá indo pelo andar da carruagem. Somos um barco à deriva, cara. Ah, o Arthur Jorge, precisa para ontem vir. Precisa para ontem, porque não mudou nada e não vai conseguir mudar, porque a gente tá enraizado com o senhor Fernando Diniz. Ah, não sei se o Arthur Jorge vai dar resultado. Não sei se o Leonardo Jardim. Não sei se o Camavinga, se o Vinícius Júnior, se o Haaland. Não sei. Porque o Vasco tá com essa casca. E eu, assim, sou honesto, eu tô morrendo de medo disso. Porque o Vasco virou isso aí, cara. É a minha frase de agora. O Vasco é isso aí. E domingo, o Vasco vai ser isso aí. Nesse deu uma bobeira lá, passou, foi. Lembra como é que a gente chegou à final da Copa do Brasil com o Paulo Henrique, nosso lateral, fazendo um gol contra? A gente faz piada há muito tempo, cara. A gente é piada há muito tempo. E a gente foi à final porque tinha tido lá um resultado positivo. É muito triste, cara. Muito triste. Muito triste. O Vasco tá nessa situação, seu torcedor não merece isso. E eu não tenho nem força para chegar aqui. Não, eu tenho que contratar um treinador. Presidente Pedrinho, isso é uma vergonha. Porque eu falo isso há 7 anos, cara. A gente repete isso há 7 anos, não tem outro argumento. Vai falar o quê?
derrota de hoje é uma derrota clara. Qual é o time que perdeu hoje pro Santos? Bom, como é que foi o jogo? Assim, é o Vasco? É o Vasco. E é comum. E vamos que vamos. Tocamos. A gente vai analisar os jogadores, mas, sinceramente, cara, triste demais. Absolutamente triste. E aí, meu parceiro? Gostou desse corte? Então se liga nesses aqui que eu tenho certeza que você também vai se amarrar. O like eu sei que você já deixou. Então agora se inscreve aqui no canal AV+, que é o canal oficial de cortes da plataforma Atenção Vascaínos.